E ainda falando sobre Enel, gente, Enel São Paulo tenta reverter esse processo que pode tirar da empresa a concessão para distribuir energia no estado. A distribuidora que apresentou à ANEEL um pedido de reconsideração do processo de caducidade do contrato. E sobre esse assunto, esse cenário, a gente conversa agora ao vivo com Luiz Eduardo Barata, presidente da Frente Nacional dos Consumidores de Energia. Luiz, bem-vindo, obrigada por conversar com a gente aqui. Uma boa tarde para você. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade. Eu aproveito para chamar também para se juntar a nós nessa conversa o Robson Rodrigues, analista da CNN Infra. Robson, também bem-vindo. Pode fazer a primeira pergunta. Doutor Barata, um prazer tê-la aqui novamente. Obrigado pela sua gentileza e pelo seu tempo. Doutor Barata, estamos falando muito sobre uma eventual caducidade da Enel após uma série de apagões que aconteceu aqui na região metropolitana de São Paulo, deixando milhões de pessoas sem energia por dias. O senhor tem uma posição contrária, acha que não é viável a caducidade. Pode explicar para a gente por que não? Veja, Robson, boa tarde, obrigado pela oportunidade. Eu entendo o seguinte, resta um tempo bastante curto de duração da concessão. Eu acho que partir para o processo de caducidade agora seria atropelar o processo. Eu compreendo claramente, digamos assim, a má vontade dos consumidores de energia elétrica dos municípios que são atendidos pela Enel São Paulo, porque de fato foram graves os problemas que aconteceram. Mas, por outro lado, se nós olharmos à luz do contrato, a Enel São Paulo não desrespeitou o contrato. Os eventos que nós tivemos, eventos extremos, foram de enorme intensidade e nós não podemos deixar de levar em conta também a participação da própria Prefeitura de São Paulo na dificuldade de recomposição do sistema. Agora, qual é a tese que eu defendo? Deixar terminar o contrato e efetuar um novo processo de leilão para uma concessão de uma nova concessão de distribuição. E acompanhando esse cenário, quais são as chances, na sua avaliação, desse processo realmente acontecer ou de talvez uma caducidade acontecer? Veja, a ANEEL ainda está concluindo esse processo e tudo indica que irá recomendar ao governo, né, ao Ministério de Minas e Energia, a edição desse processo de caducidade. Eu entendo que, dado o tempo em que estamos vivendo, né, o momento que estamos vivendo, o ideal seria deixar o contrato terminar, a concessão terminar e efetuar um novo processo, escolhendo uma nova concessionária para atender aos consumidores de energia da região. Doutor Barata, é o seguinte, esperar o contrato da Enel termina só em 2028, quase 2 anos para frente, né? Há um descontentamento pelas 3 esferas, municipal, estadual e federal também, e também dos consumidores que consideram que a empresa não vem fazendo frente a esses eventos extremos. Por que, então, a troca do controle não seria uma alternativa nesse momento? A troca do controle, eu entendo que não seria uma alternativa, porque essa nova concessionária que assumiria essa concessão não teria garantias, ou não poderia ter garantias de ter renovada a concessão. E eu entendo que, do ponto de vista econômico, não justifica uma concessão por 2 anos. Essa é a razão pela qual eu entendo que é muito difícil uma transferência de controle e entendo que o processo de caducidade, neste momento agora, não é a melhor solução. O que eu acho que deve acontecer seria um esforço conjunto, um esforço coletivo, né, da própria agência, através de fiscalização, da própria prefeitura dos municípios que são atendidos pela Enel São Paulo, trabalho no sentido de atuar de forma integrada para, em casos de distúrbios que muito provavelmente acontecerão, a recuperação do sistema se dê num tempo menor. Essa que é a questão. A troca da concessão nesse momento pode funciona como se fosse um bálsamo, só que no meu entendimento não é sustentável. Então, o ideal seria trabalhar de forma integrada, como comentei, todas essas instituições, né, prefeitura, o governo do estado, a agência reguladora, para chegar ao final do contrato e aí efetuar um novo concurso, né, para a concessão de uma nova serviço de distribuição.
A gente tem acompanhado muita pressão por parte dos consumidores que têm ficado sem luz quando acontecem, enfim, chuvas intensas. A gente tem acompanhado esse cenário e existe uma pressão já da população, dos próprios eleitores também, de prefeitos de São Paulo, também de governo federal, diante desse cenário, que exigem, que cobram uma resposta com relação a esse cenário especificamente. Como é que você acredita que, na sua avaliação, isso pode impactar o consumidor, essa mudança toda, num curto prazo, talvez, se, por exemplo, a caducidade for aprovada ou se não for aprovada, que é, no fim, a sua defesa? Qual seria o impacto para o consumidor como um todo? Talvez continuar com a Enel, mas ainda assim sofrer com esse cenário eventualmente de falta de luz, ou isso não mudaria, por exemplo, se outra empresa entrasse? Veja, outra empresa que entre, ainda assim exigirá um trabalho de forma integrada, coisa que eu entendo que não está acontecendo hoje. O que tem acontecido é sempre a busca por um culpado. Então, hora é o governo do estado, hora é a prefeitura, muitas vezes até mesmo o governo federal, apontando o dedo dizendo a culpa é da distribuidora. Ocorre que, nesse serviço de distribuição, a solução do problema ela é complexa e ela exige uma interligação de todas as partes envolvidas. Eu diria que é impossível esperar que apenas a distribuidora vá resolver o problema. Qualquer outra distribuidora que entre, ela vai ter a rede aérea sendo derrubada pela queda de árvores. A dificuldade para a manutenção decorre do fato dos alagamentos. Eu não estou tirando de forma alguma a responsabilidade da Enel. Eu entendo que a Enel tem uma enorme responsabilidade em tudo que está se vivendo hoje. O que eu estou dizendo é que eu não vejo uma solução mágica. Eu acho que uma solução sustentável é essa que eu estou apontando. Primeiro, um trabalho integrado, todo mundo em volta da mesa, dizendo o seguinte: como é que nós vamos atuar para passar esses 2 anos que faltam? E depois iniciar um processo de seleção de uma nova concessão. Essa que eu entendo que é a solução. Caso contrário, o que nós vamos fazer? Decreta a caducidade, vamos ter que indenizar a Enel São Paulo. Quem vai pagar essa indenização são os consumidores. É preciso que se esclareça isso. É preciso que se esclareça que no processo de caducidade apura-se quanto é que a empresa distribuidora, ao sair, tem direito a receber e quem vão pagar são os consumidores. Então, o que eu acho que falta, e aí assumo até um pouco a nossa responsabilidade, é dar clareza para os consumidores de energia elétrica como é que essas coisas todas se processam, as dificuldades que acontecem e dizer, sobretudo, que não existe solução mágica. Existe solução de muito trabalho e trabalho integrado, trabalho participativo. E não apenas a busca por um culpado, porque não é, em casos como esse, seja no atendimento à energia elétrica, a gás e água, não há uma responsabilidade exclusiva. A responsabilidade ela é sempre compartilhada. Doutor Barata, vamos lá. A troca de controle não é viável porque o investidor não teria garantias de que esse contrato seria renovado em 2028. A caducidade, no seu ponto de vista, não é viável porque o governo, no caso a União, teria que pagar entre 10 e 15 bilhões, segundo os cálculos preliminares da ANEEL. Então, resta ao consumidor esperar até 2028, fazer uma nova licitação, essa empresa ganhar, fazer novos investimentos e aí, depois de todo esse tempo que o consumidor vai começar a esperar a melhoria, então é essa, uma solução que não é fácil, mas é essa que o senhor está propondo. Eu estou propondo um trabalho, Robson, um trabalho integrado, que a prefeitura parta para trabalhar de forma integrada com a Enel e não fique apenas apontando o dedo e dizendo, olha, vocês são culpados por tudo, porque não são. Os eventos extremos que aconteceram, não aconteceram só em São Paulo. Aconteceram no litoral norte de São Paulo, aconteceram no Rio Grande do Sul. E não há solução mágica. No meu entendimento, é imprescindível o trabalho integrado. E isso nós não vimos acontecer em São Paulo. O que nós vimos acontecer em São Paulo é realmente uma busca por culpados. Isso sem tirar responsabilidade da distribuidora. Não resta a menor dúvida. Até porque ela é o interface com o consumidor. Agora, é preciso que a gente esclareça para os consumidores que as coisas não são fáceis,
serem resolvidas. É básico, é muito compreensível. Ninguém gosta de ficar 1 minuto sem luz, que dirá dias. Então, é preciso que, quando isso acontece, que a empresa seja efetivamente penalizada, seja punida. Agora, antes disso, é preciso que haja um trabalho integrado. E eu lamento, mas eu não vejo isso acontecer em São Paulo. Muito bem, Luiz Eduardo Barata, presidente da Frente Nacional dos Consumidores de Energia. Obrigada mais uma vez pela conversa e volte mais vezes aqui, viu? Foi um prazer. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Um abraço para vocês. Um abraço e obrigada ao Robson também.